nós temos que ter uma visão e perceber como é que eu vou fazer crescer o meu negócio. Mas também tem que ter alguém que me vai ajudar a gerir aquilo que é o meu negócio. Nós precisávamos ter mais soluções que permitissem quem tem um negócio não pagar despesas de manutenção de conta, por exemplo. Muitas vezes isso é assustador, temos muito mais dinheiro na rua do que dentro de portas. E quando nós fazemos contas, muitas das vezes deitamos as mãos à cabeça, não é? Porque está muito dinheiro na rua, mais o tempo que nos faz perder a andar atrás. Sejam muito bem-vindos ao Rocketcast, um podcast onde eu estou a reunir empreendedores, líderes e especialistas que estão a moldar o futuro. Hoje comigo tenho a Karina Meireles. Karina, bem-vinda. Obrigada, Ricardo. É um gosto estar aqui. Karina, era obviamente inevitável que a Karina viesse obviamente ao podcast, não só pelo todo o aporte que tem, também acaba por ser nossa cliente, a cliente Apoltec, portanto tinha que ser e fazia todo o sentido. E para começarmos aqui o podcast, se pudesse-nos também explicar aqui um bocadinho o seu percurso, o que é que a Karina faz, porque faz muita coisa, e então contar-nos aqui um bocadinho da sua história e aquilo que está a fazer atualmente. Muito bem, eu venho de mais de 20 anos da área da banca, isto para o Ricardo não é novidade nenhuma, não é? Sim, sim. A certa altura decidi sair porque queria criar algo meu. Passei, eu já dava aulas, portanto já era docente do ensino superior, continua a ser, que é uma coisa que eu adoro fazer, e depois a partir daí foi só criar projetos, portanto foi começar com o meu negócio, foi continuar a dar aulas, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, foi criar o meu podcast, curiosamente gravado aqui também com o Tiago, escrevi um livro. Que era uma coisa que eu nunca pensava fazer. Sim, tem o livro de sair do sufoco financeiro. É isso, exatamente, como sair do sufoco financeiro. 52 desafios para deixar de andar de salário em salário. Portanto, é um livro muito prático, como eu, com desafios semanais que deem para um ano e onde se possa sempre renovar e não ser um livro que dê só para um ano. Não, um livro intemporal. Depois, entretanto, e neste percurso todo, fui para a televisão, que é uma coisa que eu gosto imenso de fazer. Passei pelo Porto Canal, 3 anos e 4 meses, sensivelmente, porque entretanto saí, é muito recente. Sim, verdade. A Karina até há pouco tempo estava também no Porto Canal e não tinha ideia que tinha sido tanto tempo. É verdade. Aliás, eu já tinha mais porque eu comecei com uma rubrica no canal de informação, onde eu gravava os meus vídeos em casa. Na altura comecei a perceber a importância de que era gravar os vídeos em casa, e a partir de determinada altura o programa andou e teve imenso sucesso e correu muito bem, e eu só tenho a agradecer ao Porto Canal porque foi uma experiência espetacular, conhecer pessoas extraordinárias e que me deu uma bagagem muito grande, e que saí para algo que estou a trabalhar neste momento, que ainda não posso revelar, como é óbvio, mas também ligada a esta área, quer das finanças pessoais, quer também da televisão. Perfeito. Karina, aqui, também contando aqui, obviamente, aqui a sua experiência, queremos perceber também aqui consigo aqui a questão do sair do sufoco financeiro, e como a Karina bem falou, ter o seu livro. Tive o privilégio de também estar presente na apresentação do livro, e a verdade é que eu vi o livro, eu tenho o seu livro e é um livro extremamente prático. Conte-nos aqui um bocadinho também o raciocínio de chegarmos aqui a este livro, esta vertente, porque a verdade é que muitas vezes temos alguns empreendedores que começam a empreender e a tentar fazer um dinheiro extra pela questão da dificuldade financeira. E queria puxar aqui um bocadinho também esse seu racional aqui, a questão do livro, e todo este enredo. E eu diria que nós, e muitas das vezes hoje em dia fala-se muito em investir, e muitas das vezes esquece que para investir é preciso ter uma boa base. É preciso nós termos a nossa vida financeira muito bem organizada. Quando eu defini este livro, uma das coisas que eu queria era que fosse fora da caixa, que fosse diferente daquilo que já existia, e que fosse muito prático. Uma das coisas que eu gosto num livro, quando o leio, é escrever no livro. E para mim isso era extremamente importante. Era a pessoa, ao ler, poder ir fazendo os desafios que eu ia lançando. E esses desafios também acabam
acabam por me organizar financeiramente para que, a partir daí sim, eu consiga ter capacidade de poupança, capacidade de investimento. Tudo isto se liga com a parte empreendedora, não é? Tudo isto se liga com o negócio, porque a partir do momento em que... Porque um dos erros que muitas vezes acontecem nos empreendedores é que misturam a parte pessoal com a parte do negócio. É uma conta para tudo, é o dinheiro da empresa, é o meu dinheiro. É verdade. E, portanto, eu diria que há muita coisa na nossa parte pessoal que é preciso trabalhar, que depois, quanto melhor trabalhada estiver, maior será o impacto positivo naquilo que é o nosso negócio também. Porque isso aí, obviamente, é um dos problemas. Eu já tive esse problema, que é a conta, na altura ainda não era empresa, mas o dinheiro da empresa era como se fosse o meu dinheiro, e não, é diferente. No entanto, que eu posso partilhar aqui uma história. Eu já tive essa discussão, ou seja, até com a minha avó, que ela não entendia quando eu dizia que se eu tivesse o dinheiro que tenho na empresa fosse meu e tivesse na minha conta, eu estava bem. Fugi daqui, ia de férias para algum lado, gastá-lo, desligava o telefone, nunca mais aparecia. Porque temos que entender que uma coisa é o dinheiro do projeto, uma coisa é o dinheiro da empresa, e outra coisa acaba por ser o nosso dinheiro, o nosso parte pessoal, e que leva aqui ao ponto que muitas vezes perde-se ou não se ensina tanto a parte de educação financeira, e temos muitas famílias que não têm... É verdade. E eu diria que começa pela base. Eu esqueci-me aqui de referir do meu projeto Amila, não é? Que é um dos projetos que eu gosto imenso, que é precisamente passar a educação financeira para as famílias e para as crianças. Tem que haver uma base, não é? Eu costumo dizer que é muito bom nós falarmos, e é importantíssimo nós falarmos na aposta que deve existir em todo o ensino, em todas as escolas. E portanto está-se a fazer um progresso nesse sentido, mas ainda há muito a fazer. Mas depois também temos que chegar a casa e as crianças têm que ver nos pais, que veem o reflexo deles, têm que ver que os pais também têm literacia financeira, têm que ver que depois bate aqui a cara com a careta, como eu costumo dizer, permitam uma expressão, que é, nós temos que também ter as famílias com essa educação financeira, que depois vai impactar aquilo que é o futuro também. Aqui as escolas podem fazer um trabalho nesse aspecto, mas a verdade é que o dinheiro ainda é um assunto muito tabu. Uma coisa é a reciclagem, que a reciclagem eu acho que funciona muito bem, que as crianças, quando não fazem em casa, são instruídos na escola e quase que obrigam os pais a fazer. E eu acho que aqui na questão financeira já é mais sensível, porque é um assunto tabu, não falamos sobre isso. Sim. Aliás, as famílias não têm a abertura para falar sobre dinheiro entre a família, não é? Entre a própria família. Exatamente, e partilhar com as crianças isto. Eu tenho um filho de 10 anos, e o Ricardo sabe, que ele é um bocadinho o meu espelho, e eu tenho passado sempre esta... Aliás, o Projeto Amilas chegou e foi lançado muito também para a imagem dele, que era... ele consumia muito YouTube, não é? E ainda consome, que as crianças consomem YouTube, e portanto eu queria criar um projeto que fosse diferente e que chamasse também a atenção das crianças. Portanto, o Projeto Amila é um projeto que tem figuras, que tem personagens, exatamente. E portanto, esta importância de nós passarmos, eu fiz isso com o meu filho, que é, o meu filho tem 2 milheiros, por objetivos diferentes. Ele sabe que o milheiro da Mila, que é o mais pequeno, é para objetivos a curto prazo, os cromos do futebol que ele adora. E depois tem um milheiro maior, que é as prendas dos avós, as prendas dos tios. E ele próprio diz: oh mãe, olha, não gastes, eu vou ao meu milheiro. Portanto, isto é algo que é um processo que tem que ser trabalhado e que deve ser trabalhado quanto antes também pelos pais, por causa do reflexo que eles têm, não é? Até porque depois, quando eles começarem a trabalhar e começarem a receber o seu salário, conseguirem fazer a gestão dele. Porque muitas vezes a dificuldade é, ok, os jovens recebem os primeiros salários, mesmo que sejam salários mais pequenos, mais altos, o que quer que seja, mas se estiverem, por exemplo, a morar ainda em casa dos pais, a verdade é que aquilo vai derreter num instante, e é natural, porque não havia essa educação, esse conhecimento financeiro. Sim, e eu vejo muito isto também nos meus alunos na faculdade. Há muitos deles que não têm este conhecimento, e isto tem um impacto muito grande quando eles forem para o mercado de trabalho, não é? Quando eles tiverem o primeiro salário para gerir, o que é que vão fazer com ele?
mesmo que estejam na casa dos pais, não é? Portanto, a própria gestão também é importante para eles começarem a dar valor ao dinheiro. E muitas das vezes eu às vezes coloco-lhes estas questões, porque eu dou uma disciplina que se chama cálculo financeiro, que é muito cálculo, mas que também eu ligo muito com aquilo que é a experiência da banca que eu tenho, para ser mais fácil eles perceberem. E muitas das vezes é o que é que tu fazias com o primeiro salário. E muitos deles, eu ia viajar, eu ia gastar, eu ia comprar. Se eu viajar com o primeiro salário, em Portugal acredito. Para fora. E mesmo assim. E mesmo assim. Mas é muito a importância que existe, mesmo na faculdade, nós falarmos sobre a gestão do dinheiro. É importantíssimo nós passarmos e darmos casos práticos da importância que é nós gerirmos bem e gerirmos desde cedo. Porque quanto melhor nós gerirmos desde cedo, melhor vai ser o impacto que vai existir, onde eu vou olhar para o meu salário e se calhar já vou pensar o que é que vou fazer com ele. De forma diferente. A gestão completamente diferente. Perfeito. Karina, aqui a Karina tem obviamente uma presença também bastante forte em redes sociais, televisão, etc. Está na CNN, uma série de ações que vai fazendo ao longo das semanas, e tem o blog da Mila, tem o seu site, tem as suas redes. Queria perceber também consigo qual é que é o impacto que isso acaba por gerar, porque no fundo, obviamente nós conhecemos bem a sua realidade, porque gerimos as suas redes, o seu site, manutenções, etc, é tudo connosco, mas queria no fundo transpor aqui o seu feedback, o que é que se sente também aqui com a parte digital. Eu acho que impactou 300% aquilo que era aquilo que eu queria passar, não é? Eu costumo dizer que eu gosto muito de dar formações, e as formações que muitas das vezes dou nas empresas, eu gosto da formação presencial. Porque acho que o contacto com as pessoas é completamente diferente, principalmente quando nós falamos de um tema que é tabu. A parte do digital veio incrementar aquilo que era o meu negócio. Veio fazer com que ele crescesse em termos de dimensão e em termos de visibilidade. Eu ainda ontem vou partilhar isto, porque as minhas alunas, quando virem, vão se rir de certeza absoluta. Elas viraram na aula de cálculo financeiro, curiosamente. Professora, porque ontem fiz um vídeo a dizer que das minhas aulas preferidas da matéria que eu dava preferida era a aula de cálculo financeiro. E então, curiosamente, cheguei à aula e disse: professora, já sabemos que vimos o seu vídeo, que gostam muito da nossa aula, a aula de turma delas, não é? A turma deles. E também sabemos que a professora à sexta-feira vai para as aulas de Pilates, e portanto é muito giro ver que os meus alunos, isto é muito giro, imagina. Quando, na primeira aula da apresentação, eu digo o meu trabalho e falo um bocadinho do meu trabalho e quem é que eu sou. Mas deixo a parte da comunicação, do Porto Canal e tudo mais para o fim, porque é giro ver a cara deles, de conhecerem o percurso e verem e chegarem e dizer: eu tenho uma professora que está na televisão, mas então vou seguir, vou ver o que é que ela faz. É muito giro, porque até os meus alunos, eu vejo muitas vezes os comentários que eles colocam naquilo que é as minhas redes sociais, e sem dúvida nenhuma que o digital vai impactar e muito aquilo que era o meu negócio. E aqui, percebendo também para outros empreendedores que às vezes podem ter esta dificuldade, que é o delegar, e a verdade é que a Karina delega também bastante, até as próprias redes, ou seja, isso não foi um problema para si, não houve aqui dificuldade nesse processo de delegar e passar uma empresa externa para fazer, digamos, a minha comunicação, porque muitas vezes cada um tem a sua própria comunicação, o seu estilo de comunicação. Não, de todo, porque eu diria que o trabalho tem que ser feito por especialistas, e vocês são especialistas, não é? Eu gosto imenso da Filipa, e a Filipa, se estiver a ouvir isto, já sabe quem é ela, não é? E ela, eu costumo dizer que ela é o meu braço direito, o meu braço esquerdo, porque é um bocadinho isto, é um bocadinho esta ligação. E eu acho que Ricardo, permita uma expressão e eu utilizar isto, que é cada macaco no seu galho, ok? Que é, eu prefiro ter especialistas a trabalharem comigo para me libertarem tempo para eu ver, olhar para o meu negócio e gerir melhor o meu negócio, também a parte financeira, mas não só. Ser mais criativa, mais pensar de que forma é que nós podemos inovar e fazer coisas diferentes na minha área, que é um bocadinho específica. E portanto eu fico contente de trabalhar com especialistas e ter este direcionamento e saber que eu tenho as pessoas certas a trabalhar comigo. Perfeito, porque isso aí muitas vezes acaba por ser uma dificuldade, que é o delegar, o passar e se calhar colocar externo as comunicações, digamos, da nossa rede pessoal. Não estamos a falar de uma rede corporativa, estamos a falar da nossa rede pessoal, onde a Karina partilha e bem, obviamente, as suas aulas de Pilates, tudo isso, mas depois tem toda a parte mais, digamos, institucional, tem o site, tudo
que no fundo é um bocadinho pessoal, ok? Não é um site corporativo, não há uma marca por trás, há a sua marca, e obviamente que às vezes existe essa dificuldade, e daí eu estar a tentar perceber com a Karina se de facto não foi fácil, digamos, esta passagem ou não. Daí eu estar a Sim, questionar. eu acho que não foi difícil e eu acho que é necessária. Porque até para nós gerirmos bem o nosso negócio, nós temos que delegar. Nós temos que delegar em pessoas que são especialistas na área, que conhecem muito bem aquilo que é a forma de potenciar a divulgação do meu negócio, através do meu site, através das minhas redes sociais. Para mim não foi difícil. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi antes uma ajuda. E eu acho que muitas das vezes nós temos que mesmo que fazer isto. Porque muitas das vezes nós queremos fazer tudo e não deixamos de ter tempo para aquilo que é importante no nosso negócio. E se nós tivermos as pessoas certas a trabalharem connosco, nomeadamente esta questão do marketing, que é importantíssima nos dias de hoje, nós temos que acabar por delegar, porque se nós não delegarmos, acabamos por ter tanta sobrecarga de trabalho connosco. E a velocidade em tudo é tão grande. Completamente, é verdade. Mais ainda nos dias de hoje. Mais em dia, ou seja, nós termos as pessoas certas e especialistas que conhecem muitíssimo bem o mercado e que trabalham muito bem aquilo que é, falo pela minha marca, eu estou completamente tranquila. Portanto, é importante delegar. Para mim não foi difícil. Porque até determinado estágio, muitas vezes o que acontece é a dificuldade lá está de delegar. Quando começamos a delegar, não queremos voltar atrás. É verdade, completamente. Eu estou muito satisfeita, como o Ricardo já sabe. E, portanto, para mim, tem que existir essa delegação, porque eu acabo por, se isso não existir, eu acabo por não ter tempo para outras coisas que tenho que ter. E, portanto, essa delegação para mim, e é importantíssima, é aquilo que estava a dizer. Pode custar um pouco, por acaso para mim não custou, foi fácil. Eu acho que custou mais encontrar-vos, ok? Acho que foi mais por aí, que é encontrar-vos. A partir do momento em que encontrei e se criou aqui uma relação e eu percebi rapidamente o que é que nós iríamos e de que forma é que nós iríamos trabalhar em conjunto, a partir daí foi tudo muito mais fácil. Karina, sendo especialista obviamente aqui na toda a parte financeira e sendo o seu core, queria perceber também aqui consigo também algumas dicas que possamos aqui trazer também, porque temos muitos empreendedores a ouvir-nos, muitos empresários, e algumas dicas, se calhar algumas sugestões ou erros que vê a acontecer, digamos aqui na parte financeira, que nos pudesse aqui trazer, nem que seja só para despertar a atenção, no fundo dar aqui aquele clique. Nós temos que ter uma visão e perceber como é que eu vou fazer crescer o meu negócio. Mas também tem que ter alguém que me vai ajudar a gerir aquilo que é o meu negócio. Nós precisávamos ter mais soluções que permitissem quem tem um negócio não pagar despesas de manutenção de conta, por exemplo. Muitas vezes isso é assustador, temos muito mais dinheiro na rua do que dentro de portas. E quando nós fazemos contas, muitas das vezes deitamos as mãos à cabeça, não é? Porque está muito dinheiro na rua, mais o tempo que nos faz perder a andar atrás. Sim, eu diria que dos primeiros é mesmo olhar para aquilo que é a gestão pessoal e a gestão da empresa, não é? E não misturar as coisas. Nós podemos ter mais do que uma conta, mas dividirmos as coisas, não é? E depois, muitas das vezes, nós termos as pessoas certas a trabalhar connosco que nos permitam fazer a nossa gestão do negócio muito mais eficiente e muito mais eficaz. Estou a falar, por exemplo, de termos uma Apolotec, estou a falar, por exemplo, de termos um contabilista, que está sempre atento aos prazos, que está sempre atento quando é que nós temos que entregar a documentação, etc. Isso é um apoio imprescindível. E hoje em dia, muitas das vezes, quando nós achamos que podemos fazer tudo, e podemos muitas das vezes, mas há coisas que nós temos que aproveitar e delegar, não é? E isso faz parte daquilo que é o negócio. E muitas das vezes esquece e pensa-se que nós conseguimos fazer tudo, nomeadamente a parte não só do marketing, a parte estratégica, a parte contabilística. Nós muitas das vezes temos que dividir. Porquê? Porque nós temos que ter uma visão e perceber como é que eu vou fazer crescer o meu negócio. Mas também tem que ter alguém que me vai ajudar a gerir aquilo que é o meu negócio. Eu vejo muitas das vezes, e uma das coisas que existe em Portugal é a parte empresarial, em termos de contas bancárias, por exemplo. Nós acabamos por não ter muitas soluções disponíveis no caso dos empreendedores, não é? E eu acho que isso também não facilita, não é? Eu acho que isso também faz com que nós optemos por uma conta onde muitas das vezes essa conta não tem despesas e misturamos tudo, não é? Mas isso ajuda que um soluções bocadinho. é que poderiam existir aqui?
Aqui sempre de ter duas contas separadas, obviamente, não é? De preferência em 2 bancos, de preferência online, porque vai nos reduzir aqui em termos de custos, ou mesmo até não ter custos rigorosamente nenhuns. Porque nós muitas das vezes achamos que, muito bem, eu tenho uma conta, não tenho despesas, mas tudo o resto, então se nós formos à parte pessoal, nós temos crédito de habitação, temos cartões, temos a conta, temos tudo. Tudo somado, se nós não gerirmos bem esta parte, nós vamos ter um impacto. Porquê? Porque aquilo que nós ganhamos, ou aquilo que nós retiramos daquilo que é o nosso negócio, sendo só o negócio, no meu caso não é só isso que me dá rentabilidade, que me dá o meu rendimento mensal, mas se nós não dividirmos bem isto, nós vamos ter que ir buscar dinheiro à nossa parte pessoal para colmatar uma parte do nosso negócio. Eu diria que este é um dos grandes erros. E a forma como nós olhamos a própria gestão do nosso negócio, nós temos que perceber o que é que nós, muitas das vezes, nós temos rentabilidade, nós ganhamos dinheiro, nós temos aquilo que é, aquilo que o Ricardo estava a falar, com a sua avó, que se eu pudesse gastar, não é? O dinheiro que nós temos do nosso negócio e que é, na realidade, aquilo que foi o ganho e que é aquilo que é para nós, muitas das vezes nós não reinvestimos no nosso negócio, nós gastamos, não é? E eu vejo muito isto a acontecer em determinadas áreas de negócio dos empreendedores, que é, gastam quando se acha que, então está na altura, se calhar agora vou parar um bocadinho. E, por exemplo, não se reinveste no negócio. E depois não cresce. E depois continua a estagnar e não evolui. Que é nós próprios fazermos a divisão daquilo que é nosso. E percebermos o meu negócio, o rendimento que eu tenho, para mim, do meu negócio é este. Então, daqui há uma parte que eu vou reinvestir e há outra parte que eu vou gastar. Esta gestão tem que existir, mas isto também é muita influência daquilo que é a nossa parte pessoal, mais uma vez. Se a nossa parte pessoal não funcionar com uma boa gestão, a nossa parte empreendedora não vai funcionar com uma boa gestão. Porque uma coisa impacta a outra. O mindset está lá. Tal e qual. A pessoa que, no fundo, está a gerir as contas... Sim. Da parte pessoal é a mesma que gera as contas da parte profissional. E enquanto o chip não mudar, como se gera uma conta pessoal, é a mesma forma que se vai, seja de poupanças, fundo de emergência. Sim, tudo. E depois é assim, era aquilo que eu estava a dizer, a banca não incentiva muito esta parte, nomeadamente das contas, para os empreendedores, não é? Nós precisávamos ter mais soluções que permitissem quem tem um negócio não pagar despesas de manutenção de conta, por exemplo, ter aqui uma diversidade maior e termos empresários e o negócio a crescer, e nós podemos ter rentabilidades de poupanças mais interessantes, ou ter isto, por exemplo, capital garantido, porque senão temos que ir com risco, e aí sim, mas a nível de manutenção de conta nós não temos grandes alternativas para os empresários em termos de baixas comissões ou mesmo de zero comissões. A verdade é que são muito poucas. Eu pessoalmente notei mais quando conheci depois a Revolut, e aí a Revolut facilitava-me muita coisa. Porque seja em nível pessoal, seja profissional, em profissional também dá para ter Revolut para empresas, e eu no momento que meti a Revolut na empresa, para comissões de moeda estrangeira, etc., porque nós fazemos muitos pagamentos internacionais, quando eu fui analisar o que o banco me estava a levar, ele, nem que tivesse que pagar 20 euros à Revolut, continuava-me a compensar. Sim. E muitas vezes também, agora pegando num dos erros, nós não analisamos. Ok. Nós não vemos como é que está a nossa vida, mas não fazemos na parte pessoal também, que é nós não vamos muitas das vezes olhar para aquilo que é todos os movimentos, registar todos os movimentos e perceber onde é que eu estou a gastar mais, o que é que eu posso negociar. Isso está muito trabalho. Isso agora não, para a semana. Isto vai adiante. O impacto que tem no negócio, para quem tem um negócio, é exatamente a mesma coisa. Eu vou ter exatamente o mesmo mindset que estávamos a falar há bocado naquilo que é um negócio, que é importante nós olharmos e percebermos como é que nós vamos equilibrar aqui, porque a partir do momento em que não funciona aqui, vai ser mais difícil funcionar aqui. Muitas, eu diria que grande parte das empresas não negocia os créditos que têm, os financiamentos que têm. Eu vejo muito esta realidade, que é, tem mais do que um crédito, pode ser uma conta corrente calcionada, pode ser um leasing, pode ser o que for, e não negociam o que têm. Às vezes trabalham com 5, 6 bancos, às vezes mais. Ver na perspectiva da diversidade e de termos mais do que uma opção, certo, mas negociarmos o que temos. E muitas das vezes o impacto é muito grande, dependendo da dimensão, é muito grande em termos de custos que temos e pagamos aos bancos, e, portanto, por que não avaliar e perceber se eu realmente tenho a melhor solução. E é fácil de fazer esse processo? Esse processo é com
Lá está, é preciso conhecimento financeiro, não é? É preciso nós sabermos o que é que está por detrás das coisas, não é? É preciso nós por exemplo, no caso dos particulares, é preciso nós sabermos o que é que diz uma FIN, uma ficha de informação normalizada, e percebermos o que é que vai ter impacto e o que é que difere de uma proposta ou de uma simulação comparativamente com as outras. É possível nós, por exemplo, fazermos análises online. E no caso das empresas é exatamente a mesma coisa. Nós percebemos o que é que o mercado está a oferecer. Mas é preciso perceber o que é que está por detrás. Por exemplo, eu quando trabalhei, quando passei por uma financeira de renting, renting operacional, havia parceiros a quem eu ia visitar que não percebiam a distinção entre um leasing e um renting. E isto é muito importante. E é muito diferente. Completamente. O método de funcionamento dos dois. Completamente. O método de funcionamento para as empresas do renting e do leasing. Já agora, para quem não conhece os termos ou o funcionamento que era querendo dar aqui, ponta de lança. Assim, de uma forma muito, muito, muito simples. Eu diria que, e por exemplo, dando o meu exemplo, nós fazíamos renta operacional. O que é que nós fazíamos? O renting é um aluguer. Okay? Pronto. Normalmente a renda do leasing, a renda do renting é mais elevada porque tem tudo incluído. Tem o seguro, tem os impostos, portanto, tem tudo. No caso do leasing é diferente. E entre os dois eu tenho aqui vários termos que são importantes eu saber, por exemplo, a questão do valor residual. Porque muitas das vezes nós compramos um carro, outro exemplo, muitas das marcas de automóveis vendem os carros por renting, não é? Pronto. Sim. O que é que acontece? Significa que há uma entrada ou não e eu tenho uma renda que depois não preciso me preocupar com manutenção nem nada disso. É uma das vantagens no renting para carros nas empresas, é precisamente esse, que isso. A empresa não se tem que chatear aqui com o carro. Nada. E depois tem outra perspectiva aqui também, que é a questão do valor residual. Eu chego ao final, das duas uma, ou troco o carro e compro o outro, não é? Ou pago o valor residual e fico com a viatura, não é? É preciso perceber se eu chego à parte do valor residual e tenho, na última renda, o dinheiro para pagar o valor residual. Não é? Ou seja, isto acaba por ser aqui, mais os custos que eu tenho associado a cada financiamento, não é? Posso ter uma comissão de abertura de processo, etc. E, portanto, é preciso eu perceber mais e eu comparar entre bancos. Porque eu tenho taxas diferentes. Eu posso ter taxas diferentes. Vai muito também do envolvimento que eu tenho enquanto cliente, não só a nível particular, mas também do negócio, não é? Das garantias. Portanto, nós ficávamos aqui imenso tempo só a falar destas coisas, não é? Portanto, nós aqui, e eu acho que cada vez mais, por exemplo, na compra de carro, é muito utilizado o renting, também por causa das marcas. Porque o renting no fundo, o carro não é nosso. É verdade. Enquanto o leasing é verdade. O renting, o carro não é nosso, e por isso é que às vezes dá-nos aquela sensação de se houver problemas, alguém há de ficar com eles e eu não fico com eles. Sim. Aliás, a ideia é, ao fim de X tempo, de trocar de carro. Portanto, a ideia é precisamente esta. É tal e qual. Fora as vantagens que as empresas também têm relativamente ao IVA, etc. Mas lá está. Uma coisa que é minha, mas eu também posso, por exemplo, lá está, fazer um crédito. Vamos misturar aqui. Eu posso fazer um crédito pessoal para comprar um carro para mim. E misturar aqui tudo, não é? E é preciso terem atenção o que é que eu estou a fazer. Lá está, e isto vai muito de um equilíbrio entre uma coisa e outra. Muitas das vezes, outra das coisas que é muito importante é o fundo de maneio daquilo que é o meu negócio. Eu tenho? Se não tenho, porquê é que não tenho? Isto é importante. Se eu não tenho, muitas das vezes aqui, o tal fundo de emergência que o Ricardo estava a falar há bocado, como é que eu vou pensar em criar aqui? Não é? E às vezes é surreal, não é o dinheiro que nós temos na conta, é o dinheiro que nós temos na rua. É verdade. Cobranças para receber. Que muitas vezes isso é assustador, que temos muito mais dinheiro na rua do que dentro de portas. E isso aí é que é assustador. Sim, mas eu diria que é praticamente em todos os negócios, não é? É muito o cliente já teve o nosso serviço, não é? Nós já prestamos o serviço e para receber temos que, não é? E quando nós fazemos contas, muitas das vezes deitamos as mãos à cabeça, não é? Porque está muito dinheiro na rua, mais o tempo que nos faz perder a andar atrás. Sim. Não é? O dinheiro que nós estamos a perder todos os dias por termos que andar atrás, não é? E isto é um trabalho que faz parte daquilo que é
a jornada do empreendedor, não é? Também é um bocadinho, porque muitas das vezes nós não conseguimos controlar a questão de termos o dinheiro fora e não Sim, recebemos, não é? isto aqui há situações que umas sim conseguimos controlar, outras que nos foge completamente do, digamos, do fluxo e então aí não há hipótese sequer de as apanharmos. Karina, estamos aqui a chegar ao fim do podcast, foi muito rápido, mas acho que temos aqui alguns insights muito bons. Eu tenho duas dinâmicas com todos os convidados, duas dinâmicas que vêm desde o dia zero. A primeira é o momento rocket, ou seja, um momento, uma ação, algo que aconteceu na sua carreira que tenha sido, digamos, o desbloquear. Foi ali que as coisas acabaram por mudar. Ah, as coisas acabaram por mudar. E eu já sabia que eu quando entrei, eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, eu quando entrei para a banca, entrei muito novinha, não é? Eu sempre achei que seria um emprego para a vida toda, como diz a música. Mas eu achei que a partir de determinada altura, e deu-me o clique, eu acho que quando saí da banca, os meus colegas ainda me perguntam: tu não querias voltar? Não, eu estou bem como estou. Porque acho que a partir do momento em que me deu o clique que eu queria mesmo sair. E eu passei por várias coisas, nomeadamente fui trabalhar para essa financeira de renda em primeiro, experiência completamente, ou seja, eu saí da minha zona de conforto, eu tinha o meu salário a cair a dia 23, eu estava dentro de agências físicas, não é? E saí da minha zona de conforto, onde fui andar o meu dia todo de carro. Portanto, eu passava, e mais, eu estava em Braga, passei para a minha zona, fugi da minha zona de conforto e passei a fazer a zona de Porto, Figueira da Foz, de carro sempre. Uma experiência fantástica que me deu uma visão muito mais próxima das empresas, coisa que eu tinha porque ia procurar dentro das agências com os colegas, mas aquilo que era a minha função, o meu trabalho era mais particular. Portanto, eu saí mais uma vez da minha zona de conforto, conheci empresas incríveis. Então aqui o momento que se calhar identifica é a saída da banca. Sim, sem dúvida nenhuma. Sim, quando se deu o clique, eu diria que a partir daí foi um chover de ideias que eu sempre disse: eu quero fazer diferente. Eu quero, uma das coisas que eu queria era seguir a área da comunicação, na minha área das finanças pessoais, e nem eu própria acreditava que poderia conseguir chegar onde cheguei. E eu acho que foi mesmo aí, foi o sair da banca e ter imensas pessoas a dizer-me: vais-te embora? Então, mas tens a certeza? Vou porque é o momento, e tudo, eu acho que tudo tem uma altura para acontecer. É verdade. Perfeito. A segunda dinâmica são 5 perguntas muito breves, muito rápidas, muito diretas, que aqui eu coloco a todos os convidados e obviamente vou colocar também à Karina. A primeira é: qual é que foi, se calhar, o maior desafio aqui no seu percurso? Eu colocaria começar a criar o meu negócio. Perfeito. Por onde começar, não é? O que é isto? O que é isto de ser empreendedor, não é? Eu diria que é isso. Um hábito que seja importante para a Karina. Um hábito. Controlar muito bem aquilo que eu gasto, os meus gastos, porque só assim, certo, porque só assim é que e eu consigo, eu gosto de ter o controle e saber exatamente como é que está a minha vida financeira, para saber, por exemplo, o que é que eu vou investir, quando é que vou investir, etc. Perfeito. Uma aprendizagem que ganhou neste percurso? Eu diria que com os meus alunos, porque eu aprendo todos os dias com ele. E o facto de nós pensarmos que o facto de sermos docentes ensinamos, não, nós ensinamos, mas também recebemos muito em troca. E eu diria que a aprendizagem é todos os dias, principalmente com eles. Uma palavra que defina. Persistência. Essa sim, eu obviamente vou concordar muito com essa. E para fechar, um conselho ou uma recomendação que nos deixe a quem nos ouve? Controlem muito bem as vossas finanças, saibam exatamente onde é que gastam o quê e perguntem-se porquê é que gastam o dinheiro quando gastam. Porque acho que isso ajuda imenso a nós olharmos para aquilo que é a nossa vida financeira e muitas vezes o colocarmos questões a nós próprios sobre o nosso dinheiro ajuda a gerirmos melhor o nosso dinheiro. Eu aqui só vou fazer 2 aportes precisamente nessa questão. Uma foi na apresentação do seu livro, a Karina disse algo que por acaso ficou-me na cabeça, que é: as mulheres têm muita questão de comprar ou uma mala ou qualquer coisa, e a Karina
um dos exemplos que deu foi não comprar no dia e no dia a seguir pensar se realmente faz sentido comprar aquela mala. Essa de facto foi uma. E outra que eu levei para a empresa, mas já não foi na questão do livro, foi um dos meus mentores, o Cortinhas, a Karina sabe perfeitamente. Uma das palavras que tivemos a falar foi sobre a EBITDA. A EBITDA é no fundo o lucro que a empresa dá ao final do ano. E isso ficou de tal forma na minha cabeça que a última vez que fui ao supermercado comprar coisas para o escritório até café, pensei, lá vai 30 euros de EBITDA. Portanto, acho que pensar sobre aquilo que estamos... E já me safou, se calhar, de gastar em determinadas coisas que poderiam esperar ou não faziam tanto sentido, ou fiz a questão de esperar mais à frente para ver se continua a fazer sentido. Sim, é verdade. Portanto, eu ainda sou daquelas pessoas, Ricardo, que eu vou de post-it ou vou no telemóvel com a descrição daquilo que eu quero comprar. E olho à minha volta, e é curioso que vejo muito pouca gente a fazer isto. E depois o carrinho enche e nós começamos a ver e dizer assim, ai meu Deus. pessoalmente então, é uma coisa que eu também faço, que é, para já, eu não gosto de perder muito tempo com supermercados e afins, e então se eu levar as coisas escritas, vou-me reorganizando e vou com a rota traçada. É muito mais andar rápido, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Karina, obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Fechamos por aqui este novo episódio. Vemos na próxima semana. Sigam-nos no Spotify, redes sociais e YouTube.